Lucas, capítulo 6. Vamos ler do versículo 12 ao 19. Versículo 12 ao 19. Que diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos a multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Amém. Aleluia. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Durante a vida, nós recebemos muitos chamados, né? São propostas de emprego, de trabalho, né? Pedidos de namoro, de casamento, convites para festas, né? Formaturas, casamentos, noivados, aniversários. Né? Recebemos convocação para participar de eventos, de manifestações, ou de uma missão, etc. São muitos chamados, convites, não é? Convocações que recebemos durante a nossa vida. E diante desses chamados, somos colocados na posição de decidir, né? De responder sim ou não, ou seja, se queremos ou não atender esse chamado, aceitar ou não esse chamado, esse convite, essa convocação, né? De avaliar o que envolve esse chamado, de também avaliar as suas consequências, né? De eu aceitar ou não aquele chamado, aquele convite, né? Aquela convocação, aquela vocação, né? E na Bíblia, há várias situações em que Deus faz um chamado ou vocação, que é a mesma coisa. No texto bíblico, as palavras são as mesmas, né, na tradução, chamado ou vocação. Então, na Bíblia, há várias situações em que Deus faz um chamado ou vocação do ser humano, né, do homem, né, da mulher, né, esperando dele uma decisão e uma resposta. Tá? E nas Escrituras, nos textos bíblicos, podemos dizer que há dois tipos de vocação, de chamado de Deus, né? Há uma vocação de chamado geral, né? Que é para um grande número de pessoas, para um povo, para uma nação, né? Para uma multidão, né? Na qual podemos afirmar que todos os crentes são chamados, no caso da igreja, né, de cada um de nós, da qual podemos afirmar que todos os crentes são chamados, independentemente dos dons, dos talentos, das habilidades e das preferências de cada um. Esse é chamado a vocação, o chamado geral, né, que todos nós um dia recebemos também. E também tem a vocação, o chamado específico, né, na qual Deus escolhe, né, podemos dizer a dedo, de forma específica, no tempo e no espaço, pessoas especialmente
dotados com dons e talentos, né, para trabalhos, ministérios específicos na igreja ou fora dela, para missões específicas, para ministérios específicos. Então é um chamado específico para aquela determinada pessoa, que Deus leva em conta uma determinada habilidade, talento, dom, enfim, daquela pessoa, determinada capacitação daquela pessoa. Então na Bíblia aparecem vários momentos, situações em que Deus faz um chamado geral para um grande número de pessoas, para uma nação, para um povo, no caso de Israel, para uma nação, um povo, no caso da igreja, né? Ou faz um chamado específico para uma determinada pessoa, para um determinado ministério, para uma determinada missão, né? Mas Deus, ao fazer esse chamado também de forma geral, Ele também convoca cada crente, né? No caso, cada membro da igreja, para fazer um trabalho também específico, né? Um trabalho de evangelismo, um trabalho de assistência social, né? De ajuda ao próximo, né? Ou seja, todos nós, ao recebermos esse chamado geral de nosso Deus, de Cristo, não deixamos de ter também uma missão, né? O ministério também de pregar o Evangelho, de testemunhar do Evangelho. Como também, Deus também convoca alguns crentes, né, devidamente dotados de, como eu falei antes, de dons e talentos, para fazer determinadas missões, ou exercer determinado ministério, né, em determinado lugar, em determinada cultura, enfim, né. Então, o chamado geral, que também, no caso da igreja, envolve também uma missão de testemunhar do Evangelho, de pregar o Evangelho, de servir ao próximo, e esse chamado específico, que leva em conta dons e talentos de determinadas pessoas para exercer um ministério, uma missão, etc. Né? Então, esses são esses dois tipos de chamado. Como eu falei, nas Escrituras há muitos exemplos disso, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento temos o chamado geral para o povo de Israel. Lá em Êxodo, um exemplo aqui, um exemplo de vários, né? Lá em Êxodo 19, 5, 6, Deus diz assim: agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, que toda a terra é minha, mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Deus falando isso para Moisés, para ele falar para o povo que estava cativo lá no Egito. Então, aqui é um chamado de Deus para todo um povo, né? O povo de Israel, para ser o seu povo santo, para testemunhar do único Deus verdadeiro para o mundo, né? Para o mundo, que infelizmente Israel falhou nisso, né? E também há vários exemplos no Antigo Testamento de chamados específicos, né? São vários exemplos. Abraão, né? Sai da tua casa, da tua parentela, vai para o lugar que eu lhe direi, né? Então, um chamado específico para Abraão, através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Um chamado específico para Moisés, né? Para Moisés, e muitos deles, Moisés também é um exemplo de que pestanejou diante do chamado, né? Teve medo, buscou desculpas para não atender o chamado de Deus, né? Então, um chamado específico para Moisés, para Josué, que foi o sucessor de Moisés. Lá no livro de Juízes, né, um dos juízes, né, Gideão, né, também era meio medroso, e Deus ensinou que ele deveria, antes de tudo, confiar nele, no Senhor, né? Samuel, grande profeta de Deus, né, que já foi também resposta de oração de Deus para sua mãe, né, a mãe Ana. Davi também recebeu um chamado específico para ser o rei de Israel. Isaías, naquele texto também bastante conhecido, né? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim, né?
Jeremias, que foi escolhido, Deus diz que ele foi escolhido desde o ventre da mãe para ser o seu profeta. Amós, que também disse que Deus o tirou da frente lá do gado, né, do rebanho, para ser profeta dele, de Deus, né? Enfim, vários e vários chamados de Deus específicos no Antigo Testamento. E no Novo Testamento também, como eu falei antes também, né? Há o chamado geral para todos, né? Para todos. A pregação do Evangelho, né? No caso para a igreja. Lá em 1 Pedro 2,9 diz o quê? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto é muito maravilhoso, né? E também é um texto tão simples e tão maravilhoso quanto. Lá em Mateus 11:28, que Deus diz o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Né? Eu vos aliviarei. E o texto também que antecede o nosso tema do semestre, né? Lá em Romanos 8:28 e 29, Romanos 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Depois eu vou pegar esse texto aí em uma outra oportunidade, nesse texto aqui, né? Que essa, eu creio que é a melhor tradução para esse texto, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não é que todas as coisas cooperam para o bem de Deus. Acontece a maior tragédia do mundo, a maior desgraça do mundo, isso coopera para o seu bem. A pessoa compreender isso é dose, né? Mas aqui diz o seguinte, que Deus em tudo, as piores coisas, faz que aquilo redunde de alguma forma para ser uma bênção na sua vida, para ser um bem na sua vida, né? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, né? Então aqui também há um chamado para a igreja. Todos nós somos chamados com esse propósito que temos aqui estudado sempre, para sermos a imagem do seu Filho, para sermos filhos de Deus por adoção, né? Para testemunharmos do Evangelho, né? Para pregarmos a tua palavra, né? Então, todos nós recebemos esse chamado, e dele não podemos correr. E também lá no Novo Testamento, chamados específicos, né? Além de todos os discípulos, os 12 discípulos de Jesus, que nós vimos aqui no texto, entre vários discípulos, 12 tiveram um chamado específico, né? Os chamados de Paulo e Barnabé, lá em Atos 13, 2 e 3, diz assim: enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhe impuseram as mãos e deixaram que partissem. Então, entre todos da igreja, Deus escolheu Paulo e Barnabé para uma missão específica. E antes aqui dessa passagem, Deus escolheu Paulo, né, de forma extraordinária, né? Aquele homem que perseguia a igreja, que era perseguidor. Ele tem uma experiência extraordinária com Cristo, né? No caminho de Damasco, né? Paulo, por que me persegues? Jesus pergunta a ele, e ele pergunta: quem és tu, a quem eu persigo? E Jesus fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues, né? E Jesus fala assim: mas importa que você sofra por mim, né? Ao pregar o Evangelho aos gentios. Então, Deus escolheu Paulo, levando em conta com certeza toda a sua capacidade, formação, experiência, etc. Usou e o capacitou de forma extraordinária na pregação do Evangelho, né? Ele teve um chamado específico, não é? E vários outros também, nas páginas aí do Novo Testamento. Silas, Timóteo, enfim, todos eles também tiveram esses chamados específicos.
Como eu falei aqui, então no texto que nós acabamos de ler aqui, de Lucas 6, 12 a 19, vemos aqui que há 3 grupos de seguidores de Jesus, né? Que ouviram o chamado de Cristo, que ouviram o chamado de Jesus. E podemos aqui também refletir e deduzir o comportamento de cada um em relação a esse chamado. Então, eu queria que hoje nós discutíssemos sobre isso, nós refletíssemos sobre isso, né? Jesus me chamou, e agora? Né? Então, aqui nesse texto aqui de Lucas 6, 12 a 19, Lucas chamou várias pessoas, de formas diferentes. Mas e agora? Como cada um respondeu? Né? Como cada um respondeu? Lembrando que nós estamos, nosso tema do ano, né, 2026, é discernindo o propósito eterno de Deus. E o tema desse semestre, né, de janeiro a março, é sobre um maravilhoso chamado de Deus, baseado, como eu falei, em Romanos 8, 29. Né? Então, hoje vamos refletir sobre isso. Jesus me chamou, e agora? A partir desse texto aí de Lucas 6, 12 a 19. Então, quais foram esses grupos, né, que ouviram, né, o chamado de Cristo? E qual o chamado de Cristo? Né? Em primeiro lugar, havia uma grande multidão. Aí no versículo 17 diz assim: e descendo com eles, parou numa planura, numa planície, onde se encontravam muitos discípulos seus e uma grande multidão do povo, né? De toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, ou seja, de vários lugares. Não era só lá da Palestina, não, ali da Judéia, não, também da região do Líbano, né? Da Síria, ou pessoas que ouviram falar de Jesus, né? Com certeza, de um homem que falava bonito, falava coisas extraordinárias, fazia milagres, fazia coisas extraordinárias. Então, muitos queriam ouvir a Cristo, ver a Cristo, né? Então, diante dos milagres e palavras de Jesus, ele era seguido por muitas pessoas, como a gente viu aqui, que queria conhecê-los, por curiosidade, né, para ouvi-lo, para vê-lo, né, e em busca de curas, e fala aqui, ó, versículo 18, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Imagine você, num tempo e em um lugar que não havia a medicina que havia naquela época, nem podia se chamar de medicina, né? Era mais curandeirismo. Não havia SUS, plano de saúde, enfim, a ciência, enfim, você ficava com a doença aí, não sabia a quem recorrer nem o que fazer, né? E tudo, claro, espiritualizava, né? Se a pessoa estava lá com um problema emocional que fosse, dizia logo que era um demônio, né? E podia até ser demônio também. Então, imagine você vivendo uma situação como essa, num tempo como esse. Então, você sabendo que havia uma pessoa que curava, que tinha uma solução para o seu problema, quem é que não ia atrás? Quem é que não ia buscar essa pessoa? Né? Buscar uma solução para a sua vida, para o seu problema, para a sua enfermidade, para a sua doença, né? Para a sua aflição, etc. Né? Então, uma multidão de pessoas iam, então, ver a Cristo, em busca de, como diz aí no versículo 18, de cura, né? De libertação, né? De paz para a sua alma, etc. Né? E com certeza, em cada pregação, que Jesus veio para isso, né? Com certeza, em cada pregação de Jesus, essas pessoas, essa grande multidão ouvia ele pregar, falar, Jesus ele fazia um chamado para a salvação dessas pessoas, né? Para o perdão dos seus pecados. Lembra lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15, Jesus iniciou o ministério como foi? O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos
e crede no Evangelho. Né? Então, com certeza, em cada momento como esse, Jesus não pedia oportunidade, né? Ele pregava o Evangelho e fazia um chamado para essas pessoas, para a sua salvação, para o perdão dos seus pecados. Mas também, com certeza, como a gente vê também aqui no texto, muitas dessas pessoas, ou seja, a maioria dessas pessoas, eram cegas a esse chamado. Eram insensíveis ao chamado do Evangelho, à palavra de salvação de Jesus. Com certeza. Né? Ouviam, mas não entendiam, não compreendiam. Né? Ou seja, não se convertiam, não se tornavam então discípulos de Cristo, e não apenas seguidores curiosos. Né? Isso também não é diferente de hoje em dia, né? Então, como muitos hoje em dia também, ocorre a mesma coisa. Né? Buscam a Cristo por outros interesses físicos, em busca da sua cura da sua doença, da sua enfermidade, ou por interesses materiais, né? Em busca de um trabalho, de um emprego, de ficar rico, de ter prosperidade, né? Ou seja, tem uma visão mundana do Evangelho, uma visão pequena do Evangelho, uma visão distorcida do Evangelho. Né? Infelizmente, a chamada teologia da prosperidade, infelizmente essas igrejas e esses pastores que têm mais visibilidade, né, na mídia, têm mais dinheiro, têm mais poder, né, não só econômico, como também político, que eles querem também, ele não se contenta só em ter o poder midiático, nem um poder econômico, querem ter, infelizmente, o poder político. Né? Eles vivem disso, de pregar essa teologia da prosperidade, que é uma teologia satânica, né? Que destrói a essência do Evangelho. Né? As pessoas fazem as pessoas buscarem a Cristo por tudo, menos por sua salvação, menos pelo seu perdão dos pecados, e muito menos por sua conversão ou transformação de vida. Né? Então, a visão mundana e triste do Evangelho, infelizmente, como muitas daquelas pessoas iam atrás de Cristo. Como eu falei, né? Se você liga a televisão, vê lá no canal um pastor dizendo que venha, para de sofrer, venha, que Jesus vai resolver seu problema, você vai ficar rico, vai ter dinheiro, vai ser curado, vai ser liberto, seu casamento vai ficar uma maravilha, vai arranjar um casamento. As pessoas estão indo atrás de outras coisas, quanto mais de Jesus, em busca dessas coisas. Né? Ou seja, assim como aquelas pessoas, aquela grande multidão que seguiam a Cristo naquela época, então muitos seguem hoje da mesma forma. Né? Ouvem, mas não compreendem, não enxergam, são insensíveis à palavra do Evangelho, né? Porque principalmente não desejam renunciar aos seus valores mundanos e aos seus desejos mundanos. Então, além desse grande grupo, né, da grande multidão, né, havia também o grupo dos discípulos. O grupo dos discípulos. No versículo 3 aí, né, diz, né? E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. No 17, que a gente também leu. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom. Né? Ou seja, mas entre essa grande multidão que seguiam a Cristo, havia pessoas que se tornaram discípulos de Cristo, que ouviram e entenderam, que ouviram e aceitaram o chamado de Jesus, e se tornaram discípulos de Cristo, né? Que desejaram verdadeiramente seguir a Cristo, que se arrependeram dos seus pecados, né? E foram perdoados por Cristo, né? E se tornaram filhos de Deus,
e buscaram ter a imagem igual a Cristo, ao Filho de Deus, né? Que renunciaram às comodidades do mundo daquela época, né? Muitas vezes até, quer dizer, vivendo muita bem situação de privações, seguindo a Cristo, né? E posteriormente de perseguição e discriminação, né? Mas que viram em Cristo a oportunidade também de ter uma nova vida, uma vida diferente, né? Uma nova vida em Cristo Jesus. Então havia esse grupo de pessoas que ouviram o chamado de Jesus, o chamado de salvação, o chamado de perdão de pecados, de uma nova vida de Jesus Cristo, e aceitaram. E disseram: eu quero, eu aceito, né? Podemos dizer que isso aí era o início da igreja. Ou seja, cada um de nós que aceitamos a Cristo e nos tornamos seus discípulos, né? Ou seja, que não resistiram ao chamado doce, eficaz, irresistível de Jesus. Como diz lá em João 3,16, né? Porque, olha que chamado maravilhoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então pense, Deus, o Criador do universo, né? Ele lhe ama. Lhe ama. Em nome disso, fez um grande plano de redenção, entregando o seu próprio Filho. Poderia simplesmente ser deixado para lá. E quando ouvimos desse chamado e compreendemos o extraordinário desse chamado, né? Ele é irresistível. É uma das doutrinas do calvinismo, né? A graça irresistível. E que a Bíblia nos diz, né? Você pode resistir hoje, amanhã, depois de amanhã, mas um dia você não terá como resistir, porque ela é eficiente, é eficaz, ela é doce, ela é irresistível. Porque um Deus que é soberano, Ele não vai ficar à mercê da sua vontade. Se Ele quer lhe salvar, Ele vai lhe salvar. Porque já pensou se Deus dependesse da minha vontade? Ah, não quero não. Então aí, claro que entra aí um paradoxo, né? Ou seja, coisas que parecem contraditórias, que não sei como Deus ele concilia, que é a soberania de Deus, a sua vontade e o seu livre-arbítrio do homem, do ser humano. Ele respeita isso. Mas dentro desse livre-arbítrio, ele trabalha para que você, através do seu querer, você um dia não resista a esse chamado irresistível. Porque Ele é Deus, Ele não pode ficar à mercê da sua vontade. Não seria Deus, não quero não, então tá bom. Então até amanhã, tá bom. Então é a graça irresistível de Jesus, né? Esse convite, quem resiste a um convite desse? Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Se a pessoa, você vivendo uma situação terrível, ouve um convite desse, é irresistível. É irresistível. Então temos aqui um grupo de uma grande multidão que estava em busca, que estava e está muitas vezes buscando a Cristo por outros interesses fora o Evangelho, por outras bênçãos, por outras coisas fora o Evangelho. Há os discípulos aqui então que ouviram esse chamado do Evangelho e aceitaram, né? E dentro desses discípulos também tem um grupo aqui que podemos dizer que são os discípulos com uma missão. Como eu falei, todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador de sua vida têm uma missão, que é de pregar o Evangelho, de testemunhar o Evangelho. Então isso aí não existe negócio de, eu vou fazer uma faculdade de teologia para
para ser missionário, para pregar o evangelho. Não existe isso, né? Todos têm essa missão, como já vimos aí no texto base do nosso tema, né? Que nós somos chamados para ser a imagem de Jesus. E se Jesus tinha como propósito pregar o evangelho, o testemunho do evangelho, nós também temos esse propósito, né? Mas dentre esses discípulos, há um grupo aqui de discípulos que tem um chamado para uma missão específica, para um ministério específico, né? Aí no versículo, já lemos de novo, no versículo 13: quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. E ou seja, desses discípulos, ele escolheu 12. Quais são esses 12? É o Simão Pedro, é o André, que é seu irmão. Os dois eram pescadores. Dizem que pescador, hoje em dia pescador a gente acha que é coisa, profissão de pobre, né? Mas naquela época não. Era tipo uma empresa assim, era uma coisa assim que tinha uma certa posição, né? Tiago e João, né? Chamados filhos do trovão, né? Segundo especula também, ele eram filhos de Salomé, né? Que era também, que especula também, era irmã de Maria, mãe de Jesus. Filipe e Bartolomeu, esse Bartolomeu é o mesmo Natanael. Mateus, que é também conhecido como Levi, né? O coletor de impostos. Tomé, o Dídimo, né? Dídimo é gêmeo, que era gêmeo, chamado Dídimo. Tiago, filho de Alfeu, né? Também chamado Tiago menor não porque era numa posição menor, mas sim porque ele era pequeno, tinha baixa estatura. E Simão, chamado Zelote. Zelote era um partido que havia na época lá, dos rebeldes, né? Dos revoltados, que lutavam contra o domínio de Roma na Palestina, né? Na Judéia. Então ele era desse partido. Imagine que grupo que Jesus escolheu, né? Bem diversificado. Judas, filho de Tiago, né? E Judas Iscariotes, que era o tesoureiro do grupo, que lá em João mostra que ele é tesoureiro ladrão. Ou seja, ele, além de alcagoete, ele não era só alcagoete, dedo duro, ele também era ladrão. Parece que ele desviava dinheiro da tesouraria do grupo, né? E Jesus, com certeza, sabendo disso, escolheu essa peça para fazer parte dos 12 apóstolos, ou seja, daqueles discípulos todos, 12 pessoas que seriam mais próximas dele, queriam passar por um seminário intensivo com Jesus durante aqueles 3 anos, né? Aqueles 3 anos. E Cristo disse que seriam os apóstolos. Apóstolo é uma palavra grega que significa aqueles que foram enviados com a missão. Então, hoje em dia, assim, porque o orgulho, né, a vaidade santa, entre aspas. Então, muitas igrejas aí, para ter uma hierarquia, né, como pastor acha muito pouco, então, como bispo acha muito pouco, apóstolo. Então, tem igreja aí que o apóstolo é o bom, né? Aquele que foi enviado. Mas apóstolo seria, assim, de forma bem literal, um missionário, né? Aquele que é enviado com a missão. Mas no caso aqui, apóstolos são especificamente 12 que Cristo escolheu e preparou para serem a base, o alicerce doutrinário da igreja, o alicerce pastoral da igreja. Que ele não iria ficar entre nós, precisava então preparar pessoas, homens, que continuassem a missão de Cristo. Então esses apóstolos eram essa base, esse alicerce. Então veja que grande missão esses homens tiveram. E como Paulo vai dizer adiante, um dos critérios para ser apóstolo era ter visto a Cristo, ter tido um relacionamento com Cristo.
Tanto que lá em Corinto, lembra lá que para poder atacar Paulo, alguns diziam: esse daí nem apóstolo é, não viu nem a Cristo, esse nem apóstolo é, nem fazia parte dos 12. Lembra que Paulo também respondeu sobre isso? Aí ele fala que viu, sim. Tá? Viu como uma visão, não, um aborto. Não é? Aí ele defende o seu apostolado. Não é? Então ele se tornou um dos apóstolos. Então, ser apóstolo tinha esse critério específico de ter visto a Cristo. Né? Então, podemos dizer que apostolado é uma função, uma missão que já acabou. Nesse sentido aqui. Então, quem quiser se chamar de apóstolo, pode chamar, né? Cada boca diz o que quer. Mas o apostolado não existe mais. Porque não existe mais ninguém que viu a Cristo naquela época. Né? Mas, literalmente falando, ser um apóstolo é ser um missionário, que é uma pessoa enviada com a missão de pregar o Evangelho. Né? Então, esses homens foram chamados de forma específica para terem uma formação mais íntima com Cristo, para serem um alicerce da igreja, um alicerce doutrinário e pastoral da igreja. Como diz lá em Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Né? Da esquina. Então, aqui mais uma vez temos essa questão, né? Esse paradoxo aí da soberania de Deus e do livre-arbítrio do homem. Já pensou se um desses aí que Jesus escolheu falasse: não quero não. Não estou afim não. Como é que ia ficar? Tá certo. E Jesus, quando escolhe um oficial, um ministro do Evangelho, um pastor, um missionário, né, para servi-lo, escolheu antes da fundação do mundo, escolheu no ventre da sua mãe. Aí você diz: não quero não. Será que Deus aceita essa resposta como definitiva? E como fica a sua soberania, né? Aí tem essa tensão entre o livre-arbítrio e a soberania de Deus. Então, eu creio que Deus ele vai trabalhar na sua vida para que você aceite de forma e com vontade e com amor o chamado para uma missão dele. Né? Lembra lá de Jonas? Então, há vários exemplos no Antigo Testamento de chamados específicos que muitos relutaram, né, com medo. Né? Moisés, Gideão, enfim, Jeremias, enfim, várias outras situações. E teve um que não se negou a fazer o que Deus queria. Lembra de Jonas? Não vou fazer não. Fugiu. E Deus deixou por isso mesmo? Tá bom, eu não quero isso não, vou ver outro. Não. Vai ser você. Vai ser você. E ele convenceu, não de forma plena, né? Porque ele cumpriu a missão dele com má vontade. Né? Acho que foi a pregação mais de má vontade e sem graça que alguém já fez, né? Hoje, se converta que hoje Deus vai destruir Nínive. Se converta, caminhando falando isso, ele achando que ninguém nem ia aceitar aquilo lá, né? Mas Deus... Mas o melhor é que as pessoas ouviram aquilo e se converteram. E ficaram com medo e se converteram. E aceitaram aquela advertência de Deus. Né? Então, Deus respeita o livre-arbítrio, mas Ele não aceita um não como resposta, se Ele tiver um plano para a sua vida. Ele vai trabalhar na sua vida, na sua mente, no seu coração, no seu livre-arbítrio, para que você compreenda e aceite aquilo que Ele deseja para a sua vida. Isso é tudo através da ação do Espírito Santo de Deus, que
tem a missão que é de nos convencer, não é obrigar, não é forçar, não é torturar, você vai. Não. Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence de forma racional, de forma espiritual e também emocional. Né? Então, como Cristo escolheu seus apóstolos, quais foram os critérios de escolha, não sabemos. Né? Dentre aqui vários discípulos, Jesus escolheu 12. Após orar, como diz o texto, Jesus avaliou e selecionou um grupo de 12 discípulos para serem seus apóstolos. Né? E com certeza Deus conhecia no íntimo cada uma daquelas pessoas. Conhecia seus defeitos e suas qualidades. Né? Conhecia que Judas iria o trair, que não tinha muito bom caráter. Né? Mas também com certeza Jesus não usou, como eu falei, critérios humanos, né? Para escolher os seus 12 apóstolos. Né? Ele não usou critérios humanos de status, né? De sucesso, de inteligência, de prestígio, de educação, de dinheiro, de beleza. Com certeza não usou nenhum desses critérios aí mundanos. Né? Porque, como eu falei aqui, né? Se for olhar cada um, eram 12 discípulos, 12 apóstolos problemáticos. Né? Cada um tinha suas falhas. Né? Pedro já tinha uma certa idade, era velho e era falastrão, né? Ele era meio garganteiro, né? Impulsivo, apesar da idade. Né? E é que ele sempre falava as coisas depois e não era bem assim. Né? João já era mais novo, né? Pelo que se aprende, ele era quase um adolescente. Né? Mateus tinha essa má fama, era odiado pelo povo, né? Porque ele era cobrador de imposto. Imagina você cobrar imposto para Roma, né? Que oprimia, que colonizava o seu povo. Imagina, que traidor, que traíra, né? Ele era odiado. E é esse que Cristo escolheu. Né? Simão podemos considerar um subversivo, né? Um rebelde, o zelote. Né? E Tiago e João também, né? Era impulsivo. E vaidoso, né? Ao momento que busca ali ter uma posição, ter uma preeminência entre aquele grupo. Né? E Judas se mostrou, então, desonesto, fraco, né? E desleal. Mas lá em 1 Coríntios 1:26 diz assim, a 31, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Ou seja, Deus não escolhe você para ser pastor, para ser missionário, para ser presbítero, para ser isso e aquilo. Ou escolhe você para ser seu servo, seu discípulo, porque você é bom, maravilhoso, extraordinário, competente, inteligente. Não são esses os critérios. Mas, com certeza, o primeiro critério é a sua graça e a sua misericórdia e a sua soberania. A sua soberania. Ou seja, Jesus escolheu aqueles homens pela fé. Né? Pela fé, sabendo que encontraria neles homens que seriam leais a Ele, a Cristo, seriam obedientes a Cristo, né? Seriam dependentes de Cristo, né? Seriam sábios, bondosos, simples, dignos e submissos. Então Jesus não viu aqueles homens naquele momento ali, mas viu o que eles seriam. O que eles seriam. Jesus viu que aqueles homens seriam servos,
que cada um daria a sua vida, as suas vidas por amor ao Evangelho, como cada um deles fizeram, tirando o Judas. Né? E mais que isso, Jesus escolheu Pedro como líder daquele grupo, apesar de todas essas questões da sua impulsividade, do seu jeito, muitas vezes rude, etc. Escolheu ele como líder, porque também sabia que aquele homem, num futuro, não é? Através da capacitação do Espírito Santo, da experimentação, das experiências que teriam, seria um grande líder da igreja, um grande líder daqueles discípulos, daqueles apóstolos. Né? Então, como Pedro então se tornou líder, João e Mateus, né, se tornaram os escritores dos evangelistas, né, e todos eles se tornaram mártires do Evangelho. Né? Ou seja, Jesus escolheu pela fé, vendo o que cada um daqueles homens seria. Né? Estou concluindo, né? Concluindo. Em primeiro lugar, né, devemos estar atentos ao chamado de Cristo e ao tipo de chamado de Cristo. Ou seja, cada um de nós que um dia recebemos o chamado de Cristo para sermos salvos por Ele, né, para que Ele seja o Senhor e Salvador de nossas vidas, né, devemos compreender o propósito desse chamado. Essa imagem dele, do Filho de Deus, né? Sermos testemunhos do Evangelho, né? Pregarmos esse Evangelho. E também compreendemos o tipo de chamado que também temos ou teremos, não é? Chamado específico, né? Que Deus queira lhe usar na sua igreja, de forma específica, seja como missionário, presbítero, diácono, pregador, mestre, enfim. Estamos atentos também a um chamado específico de Deus, de Cristo, para a sua vida. Né? E como eu falei também antes, seja qual for o chamado, não nos isenta de servi-lo. Sempre seremos chamados para servir, para testemunhar do Evangelho, para pregar o Evangelho. Né? E não adianta nós fugirmos do chamado de Deus. Né? Porque Ele é soberano, como eu falei, cedo ou tarde aceitaremos ao seu chamado. Porque Ele não está à mercê da nossa vontade, né? Da vontade dos homens. Outra questão. Cristo não queria e não quer pessoas prontas e perfeitas. Então não adianta a desculpa. Porque eu não sei, porque eu não tenho experiência, porque eu não fiz seminário, por isso, por aquilo. Nada disso é desculpa. Todos esses homens que Cristo, que Deus chamou, homens e mulheres, né, que Deus chamou, com certeza a maioria também, todos, podemos dizer, não estavam ali prontos e perfeitos. Né? Mas Deus quer, antes de tudo, pessoas que estejam dispostas a mudar, dispostas a servi-lo, dispostas a ser transformadas pela ação do Espírito Santo de Deus, né? Que confiem nele, que dependa dele e que o obedeça por amor. E por fim, Cristo não veio aqui agora, Ele vê o amanhã, né? Vê o futuro. Então Ele ora para cada um de nós como um diamante bruto, que precisa ser lapidado a cada dia, a cada momento. Né? Como um escultor olha para uma rocha. Então você vê,
não tenho capacidade para isso, mas Cristo é que vai capacitar. Então, ele ora para o que seremos no futuro, assim como Pedro foi no futuro, como João e Tiago foram no futuro, como Mateus foi no futuro, né? Então, por isso, podemos sempre contar com a paciência e a misericórdia de Cristo, né? Com sua graça e com sua misericórdia, com seu amor e com seu cuidado, né? Que quando Cristo chamou Simão, nesse momento aqui ele não viu Simão, mas ele viu aquele Pedro, líder da igreja, que deu sua vida pelaquela igreja, convertido. Amém? Amém. Amém.